gaúcho tem que ser frio ou quente, preto ou branco, Grêmio ou Colorado, chimango ou maragato. Acostumada a disputar com os castelhanos cada palmo de fronteira, a gauchada sempre foi briguenta e dividida por grandes paixões. Na virada do século XIX para o XX, não tinha choro nem vela. Ou o vivente usava lenço branco ou vermelho. Os brancos, filiados ao Partido Republicano Rio-Grandense, eram chamados de chimangos. Os vermelhos eram conhecidos como maragatos. Os dois apelidos eram pejorativos. A palavra maragato tinha a ver com o exílio de um dos líderes dos vermelhos numa cidade uruguaia colonizada por espanhóis de má fama, lá da região de Maragateria. Chimango, por sua vez, era um gaviãozinho comedor de carniça, mas tão ordinário que não valia nem a pólvora da arma que o matava. E a alcunha acabou pegando depois da publicação do célebre livro-poema Antônio Chimango, escrito pelo jornalista Ramiro Barcelos, que assinou a obra com o codinome de Amaro Juvenal. O personagem título era um deboche de Borges de Medeiros, lugar-tenente do principal líder republicano Júlio de Castilhos. Para lhes contar a vida, saco da malo bandônio, a vida de um tal Antônio Chimango por sobrenome, magro como um lobisomem e mesquinho como um demônio. Veio ao mundo tão flaquito, tão esmirrado e xoxinho, que o finado seu padrinho disse espantado à comadre: Virgem do céu, santo padre, isso é gente ou passarinho? Ou por sorte ou por feitiço ou capricho do destino? O certo é que o teatino tornou-se enfim um graúdo, chegando a bocanha tudo, tornando-se um pente fino. Pobre estância de São Pedro, que tanta fama gozaste, como assim te transformaste dentro de tão poucos anos em destinos tão tiranos? Não há ninguém que te afaste. Veio ao mundo tão fraquito, tão espirrado e xoxinho, que o finado seu padrinho disse espantado à comadre: Virgem do céu, santo padre, isso é gente ou passarinho? Ou por sorte ou por feitiço ou capricho do destino, o certo é que o teatino tornou-se enfim um graúdo, chegando a abocanhar tudo, tornando-se um pente fino. Pobre estância de São Pedro, que tanta fama gozaste, como assim te transformaste dentro de tão poucos anos de destinos tão tiranos? Não há ninguém que te afaste. Na mão de um triste chimango, o arvoredo está no mato, o gado é só carrapato e o campo cheio de praga. Tudo depressa se estraga no poder de um insensato. Muito obrigada, senhoras e senhores. O hino rio-grandense é da época da Guerra dos Farrapos e tem como autor um mineiro apoiador dos imperiais. Na Batalha do Barro Vermelho, o maestro José Medanha e seus músicos foram sequestrados pelas tropas do general Neto e o regente foi obrigado a criar um hino para a República dos Farroupilhas. Quem diga que no desespero ele aproveitou uma composição sua já existente ou então que plagiou trechos de uma valsa de Strauss.
seja como for, a música tornou-se o hino oficial do Estado. De lá pra cá teve 3 letras. O responsável pela qual foi Francisco Pinto da Fontoura, um poeta boêmio que atendia pelo apelido Chiquinho da Vovó. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo. Vamos, gaúcha, que pretensão. Nossa, de modelo na toda a terra. É incrível isso. O poema que eu vou dizer para vocês agora foi escrito por um gaúchão da fronteira, um lugar repleto de belezas e repleto de tradições e preconceitos. Eu tenho marcas profundas, maiores que a própria vida, deixadas pelas feridas das brasas das convenções, porque queimam ilusões que não podem ser vividas e reprimem todos os meus sonhos, meus amores ideais, que não puderam jamais externar sua beleza e a meninez de pureza ante os pactos sociais. Quem oculta sentimentos para não ferir preconceitos, faz cemitério no peito do que existe de mais lindo e passa a vida fugindo do que deveria ser feito. Isso pra mim é um pecado. Isso a razão de existir. Por que temos que fingir, vangloriando honestidade, para saciar a sociedade em tudo que ela exigir? Por isso, eu me refugio em meu mundo e busco dentro de mim, lá nos confins, a ternura da inocência que descortina querências povoadas por querubins. Ai, 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 ai. E uma curiosidade, no país do carnaval, em 1832, pular carnaval em Porto Alegre dava 8 dias de cadeia. O Rio Grande do Sul é uma verdadeira colcha de retalhos geográficos, pedacinho por pedacinho de paisagens, unidas pelas estradas de asfalto, pelas picadas, pelas escarpas, pelos rios. Tem um retalho onde o horizonte é largo e o vento minuano varre as planícies verdes onduladas de quando em vez pelas coxilhas, o cheiro do pasto, o grito agudo do quero-quero e um gaúcho lá longe conduzindo a tropa e nada mais até perder de vista. Nesse momento se entende o significado da palavra liberdade. Rio Grande do Sul, uma Babel étnica, colcha de retalhos geográficos e povo com uma identidade própria e um símbolo, o chimarrão. Mas bate, vou te contar. Essa tal beberagem amarga que a estrangeirada toda faz careta quando bebe e a gente nunca lembra qual foi a primeira vez que tomou. Mas o que vocês veem nesse chazinho? Me perguntou uma vez um europeu. Eu fiquei pensando. Até que não é muito ruim. Não, médio. Mas pra bom, saboroso, assim, também não serve, né? Mas então por que índios, alemães, italianos, gente do mundo inteiro se apaixona por ele? Por que a gente vê a cuia passando em todas as mãos, em mão de tropeiros, comadres, homens, letrados, vovós, adolescentes?
Magro do Bonfa também toma mate. Ô, mina, tá afim de um chima? Até os punks, os modernos, os fashions tomam chimarrão. No brinque da Redenção. Todo domingo na José Bonifácio, na cidade de Porto Alegre tem de tudo. Tudo tem pra todos tem. Artesanato, capoeira, teatro de fato. Rico, pobre, pipoca, roda gigante. Tem cachorro quente tem. Qual é a magia então? Eu não sei. Eu só me arrisco a dizer que o que encanta nesse estranho hábito que nós herdamos dos índios é a roda, a partilha, a sensação de aconchego e de lar que ele evoca. E também o fato de que ninguém compra um chimarrão. Tu pode comprar a cuia, tu podes comprar a erva, a bomba. Agora, um convite para chimarrear, ninguém compra. É ou não é? No Nordeste, se podem chegar em qualquer lugar com dinheiro no bolso e dizer: ó, gente, me veja uma água de coco. Mas por aqui, quem é que vai se atrever a puxar o dinheiro do bolso e pedir um chimarrão? Chimarrear é uma conquista e uma entrega. É uma espécie de síntese dessa personalidade gaúcha, meio indomável, meio arrevezada. Um símbolo desta hospitalidade meio chúcara que a gente encontra em cada rincão quando se anda por esse Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Senhoras e senhores, eu não poderia deixar de falar de uma pessoa nesse evento que trata de história oral, que é Franklin Cascais, que foi um dos caras que mais resgatou a história oral na ilha de Santa Catarina. Ele viajava há mais de 80 anos atrás, a pé, a cavalo, de canoa, por toda a ilha de Santa Catarina, resgatando as histórias orais dos pescadores. Aí ele chegava em casa e transformava essas histórias em contos, em desenhos, em esculturas. Ele tem um acervo genial. Esse acervo é possível de se ver. Ele está na mão na UFSC, em Santa Catarina. É incrível. Quem não conhece, que vá atrás para conhecer a obra de Franklin Cascais. Entre outras coisas que ele criou, mais de 200 desenhos e esculturas, ele fez 2 livros, tem 2 volumes que são justamente esse resgate da história oral, que é o Fantástico na Ilha de Santa Catarina. Muita gente aqui deve conhecer, com certeza. Aí eu selecionei algumas coisas aqui para contar para vocês, que é uma que me encanta muito, que ele dizia o seguinte: para mim, a arte é o caminho inato que o Criador, o arquiteto do universo, reservou para alguns indivíduos, a fim de que eles o palmilhem ininterruptamente para registrarem a verdade para os tempos da passagem do homem de argila humana sobre a terra. Cada artista é um aparelho registrador que transporta de geração em geração a realidade biológica, cultural e técnica dos povos. A arte é, portanto, verdadeiramente na Terra, representante autêntica do paraíso. E eu selecionei uma pequena historinha de dos 2 volumes do Fantástico na Ilha de Santa Catarina, que é um diálogo de 2 pescadores contando sobre a visita de alguns políticos. Eles diziam assim: eles primeiro faziam tudo pro povo do nosso lugar e a dispor de ganhar as eleições. Eles primeiro até fazer casa de tijolo para um poder de gente daqui. Eles primeiro painaça uma vaca que dá leite, croste, coalhada, nata, manteiga pura e queijo. Disseram que sai tudo prontinho de dentro do ubre da vaca sem a gente precisar se incomodar. Pra
Pra nós era primiteiro galinha que bota ovo cru, cozido, frito com sal e feito estrela e com açúcar e feito bolo. E sabe de uma coisa, seu Serafim? As galinhas que primiteiro botam de 2 a 3 ovos por dia, são de tudo quanto é cor. É amarelo, vermelho, azul. É pro Cristóvão lá, pro irmão do Lúcio, eles primiteram uma planta de barreira de uva de tudo quanto é qualidade que dá uva em caixa e vinho já engarrafado. Com as garrafas penduradas, tudo ali no baraço das parreiras. Eles primiteram também uma... Seu Serafim, você não acredita. Eles primiteram cana, que já nasce a cachaça. É só cortar lá dentro do barril e pronto. A cachaça tá ali prontinha pra se beber. Eles são os homens tão humildes, mas tão ricos e tão humildes, seu Serafim, que até chegaram a beber café com rosca aqui com a gente, na mesma vazia que as pessoas daqui da roça usavam. Os senhores só imaginam uns homens ricos daqueles, cheios de sabença. Chega até a oferecer cigarro dos bons pra nossa gente daqui. Isso é que tem o coração só pros pobres. Aí ele seguia dizendo o seguinte: tem tanto governante que judia dessa gente, tanto governante, tanto político, tanto safado. Olha o Congresso Nacional, olha a Câmara dos Deputados, olha o Senado, meu Deus, onde é que a gente vai parar? Só com arte mesmo, né? Contando histórias, só assim para sobreviver. Bom, aí ele dizia, foi um parênteses, que o governo pratica muita bobagem. E por isso que a nação brasileira se arrasta mais e mais para dentro do precipício. Quando eles fazem os seus banquetes, as suas churrascadas, seus grandes acontecimentos, milhares e milhares de bocas estão famintas. Não tem nada de novo debaixo do sol. Bom, aí eu também gostaria de falar para vocês, é claro, um pouco de Mário Quintana, que é um cara incrível, que tem uma poesia acessível, que todo mundo entende. É um poeta que contribui para romper o preconceito em relação à poesia. E aí eu selecionei alguns textos que dizem assim, um deles diz: eu acho que todos devem fazer versos. Mesmo que saiam maus, me dá a luz. Magnus, mesmo que saiam maus, não tem importância. É preferível para a alma humana fazer maus versos a não fazer nenhum. Esse exercício da arte poética representaria, no caso, como que um esforço de autossuperação. E é fato consabido que esse refinamento de estilo acaba trazendo necessariamente o refinamento da alma. Sim, todos devem fazer versos, contanto que não venham mostrar-me. A biografia dos grandes homens são feitas de absurdos. São cheias de acontecimentos incômodos que parece que atravancam tudo. A sua vida lhes acontece de fora para dentro. Muito mais interior, muito mais natural, muito mais humana. É a tua vida, anônimo leitor, que és um herói sem história do cotidiano. Se pudesses, se soubesses me contar a tua vida, eu te daria dela muito mais proveito do que da vida de Napoleão. Porque o mistério está na tua vida. O mistério está na tua vida. Na tua. O mistério está na tua vida. O mistério está na nossa vida. O mistério está na minha vida. E é um sonho louco esse nosso mundo. Ei! Alô? Estão me ouvindo assim, sem o microfone? Então, enquanto o Magnus não bota o som aqui, eu vou... O que aconteceu? Aqui não aconteceu nada.
O diabo viu uma criança fazendo com o dedo um buraco na areia e perguntou-lhe: Que diabo de coisas estaria fazendo? Ué, seu diabo, não tá vendo? Eu tô fazendo com o dedo um buraco na areia. Pobre diabo. Seu mal é que ele jamais compreenderá que uma coisa pode ser feita sem segundas intenções. Já pode bichinha, coitada, que tá se escondendo. E vou falar mais um conto que eu falo pra vocês, que diz assim: se eu fosse um padre, eu nos meus sermões não falaria em Deus nem no pecado, muito menos no anjo revelado, nos encantos das suas seduções. Não citaria santos nem profetas, nada das suas celestiais promessas e das suas terríveis maldições. Se eu fosse um padre, eu citaria os poetas. Eu rezaria os seus versos, os mais belos, desses que desde a infância me embalaram. E quem dera que alguns fossem meus, porque a poesia purifica a alma. Um belo poema, mesmo que de Deus se aparte, um belo poema sempre leva a Deus. E pra... Alô? O que aconteceu, Magnus? Super-herói, Magnus. Ô, Magnus! Pra encerrar, eu vou falar aqui pra vocês também que eu não poderia deixar de trazer Érico Lopes Veríssimo, que foi um grande contador de histórias. E entre outras coisas, mas o que eu trouxe aqui é um trecho de um texto de uma entrevista dele que eu acho incrível, que diz assim: se naquele instante caísse na Terra um habitante de Marte, havia de ficar embasbacado ao verificar que num dia tão belo, tão maravilhosamente belo e macio, de sol tão dourado, os homens, em sua maioria, estavam metidos em escritórios, oficinas, fábricas. E se perguntasse a qualquer um deles: homem, por que trabalhas com tanta fúria durante todas as horas de sol? Ouviria essa resposta singular: para ganhar a vida. E, no entanto, a vida estava ali, se oferecendo toda numa gratuidade incrível, milagrosa. Os homens viviam tão ofuscados por desejos ansiosos que nem sequer davam por ela. Nem com todas as conquistas da inteligência tinham descoberto um meio de trabalhar menos e viver mais. Agitavam-se na terra e não se conheciam uns aos outros. Não se amavam como deviam. A competição os transformava em inimigos. E havia muitos séculos tinham crucificado o profeta que se esforçava por lhes mostrar que eles eram irmãos. Apenas e sempre irmãos. Eu estive pensando muito na fúria cega com que os homens se atiram à caça ao dinheiro. E essa é a causa principal dos dramas, das injustiças, da incompreensão da nossa época. Eles esquecem o que tem de mais humano e sacrificam o que a vida lhes oferece de melhor. As relações de criatura para criatura. De que adianta construir arranha-céus se não existe mais almas humanas para viver neles? Precisamos dar um sentido humano às nossas construções. E quando o amor ao dinheiro, ao sucesso nos estiver,
deixando cegos, façamos uma pausa pra olhar os brilhos no campo e as